Hoje com um grande amigo, companheiro de caminhada, confidente em particular meu, pastor Cláudio Romero, direto de Anápolis. Importado hoje para Goiânia. Completamente importado. Seja muito bem-vindo, Obrigado. pastor. Que honra ter o senhor na nossa Toda mesa. minha. Queríamos estar aqui com a intercessora dele, ajudadora idônea e adequada, e ela está ali, mas ela está cuidando de nós. No próximo eu tenho certeza que ela vai estar nessa mesa, mas é uma felicidade ver que o senhor está com a sua família aqui. Amém. Porque o CasaCast é sobre isso, é sobre famílias. E é muito bom ver um homem acompanhado de esposa e filhos Glória a se Deus. sentando nessa mesa. Vamos que vamos. Queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco de quem é o Cláudio Romero, para que os nossos companheiros aqui conheçam um pouquinho mais da sua pessoa. Então vamos lá, né? Eu sou o Cláudio Romero, nasci em Brasília. Sou casado há 26 anos, pai de 3 filhos maravilhosos que Deus me deu. A Rapa do Tacho está ali, que é o Ravezão. Sou pastor da Igreja Caminho e hoje desenvolvo uma atividade empresarial que não é grande parte do meu tempo, é só um pedaço do meu tempo. Hoje eu sou mais pastor do que empresário. Eita coisa, fora os projetos sociais, né? Não, aí nós vamos chegar lá, né? Vamos falar. Só introduzir, né? Hoje o assunto da mesa é o homem da casa. O homem da casa. Amor, o que que nos motivou a trazer esse tema para a mesa hoje? Uma das coisas que a gente tem visto, principalmente aí, é a inversão de papéis, né? Estão tentando destituir essa questão da masculinidade nossa. E muitos criados também com um padrão de normalidade, né? Então, o que nós vamos trazer hoje são assuntos polêmicos, como responsabilidade, casa, família, casamento e outras coisas também que nós vamos elevar aí o nível dessa conversa. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse mandato de masculinidade aí. Então vamos lá. Bom, alegria estar com vocês aqui, tá? Pra você que está nos assistindo é o seguinte, vocês não vão fazer propaganda não, eu vou fazer para vocês. Esse iPhone aqui, galera, do nosso programa, beleza? E esse aqui é um presente para você. Nós vamos compartilhar o nosso presente junto. Quando o nosso canal bater 1000 pessoas, esse presente será dado a algum dos nossos seguidores. Então, se você quer acelerar esse processo, chama geral, chama a galera e vamos seguir na nossa página. É isso aí. Vou ter que pagar depois a propaganda, porque ele é muito bom. O lanche. Gente do céu! Eu tava preocupada que a caneca tá na frente do iPhone, o pastor pegou o iPhone e tomou posse. Muito obrigada. É isso mesmo. Bom, a minha visão de vida, de mundo, de família hoje, a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo um mover das placas tectônicas sociais. Ok? O mundo está vivendo uma disruptura social. Quando a gente analisa de forma antropológica, sociologicamente, a gente vai entender que inúmeros esforços estão sendo criados para a construção de uma nova sociedade, um novo padrão de sociedade. Perfeito. E o principal esforço dessa criação de um novo padrão de sociedade é a desconstrução da base dessa sociedade, que é o homem. Então, se você desconstrói o homem, você desconstrói tudo que vem depois dele. Você desconstrói mulher, você desconstrói casamento, você desconstrói filhos de você. De fato, cria, a partir de um novo homem construído, uma nova sociedade. E é o que a gente vive hoje. Hoje a gente, de fato, está vendo que o homem para o que e para o qual nasceu, ele de fato está sendo desconstruído. Novos padrões de hombridade estão sendo criados. E aí, os resultados são catastróficos. Toda a crise social que a gente vive hoje, social, econômica, bélica, tudo isso é por causa do homem desconstruído. É simples da gente ver isso na gênese das coisas. Perfeito. Né? Deus cria o homem e dá ao homem o mandamento de governo. Né? O mandamento que Deus dá ao homem é governe, tome conta. E o homem tinha capacidade total de exercer o seu governo a partir da mentalidade de Deus, porque ele não tinha um encontro com o pecado. A partir do momento que o encontro com o pecado gera um novo homem, gera-se um novo mundo, gera-se um novo governo, e o governo vai se desgovernando. Então, nós estamos na luta, eu, você, a nossa tribo, nossa galera, de fato devolver o homem à sua origem. Dizer, olha, enquanto o homem não for aquilo para o que nasceu, nós viveremos ladeira abaixo, a desconstrução da humanidade. Aí, muitos de nós vemos aquilo que se chama de normopatia, né? A gente acha que é normal
Não, tá tudo bem. Não, não é normal. Eu trabalho na ponta da crise disso tudo. Então eu trabalho, por exemplo, com orfanato, ok? Filhos abandonados pelos pais. Você que está sentadinho aí na sua cadeira, é muito confortável para você estar aí vendo o podcast, lavar as suas mãos e pronto. Mas existe um gueto, existe uma sombra sobre a humanidade que você não conhece ela. Eu tenho um trabalho com moradores de rua. Escute só o que eu vou lhe dizer. Pode ir falando assim ou não? Como é que é o negócio aqui? Pode. É isso. Quando quiser interromper, vocês interrompem. Com Né? certeza. Orando ao Senhor, meus trabalhos com moradores de rua, 3 anos. O meu resultado, na minha percepção, era pouquíssimo de recuperandos. 2, 3 por ano. E me indignei com isso. Falei, olha, cara, Deus, estou fazendo muito e pouco resultado. E Deus falou assim, quer evitar o morador de rua nascer? Cuide das crianças. Perfeito. Escute só. Cuide das crianças. Aí eu fui para a mesa com os moradores de rua, lá no nosso projeto, vocês estão convidados para ir todo último domingo do mês, projeto Acolhe. E comecei a bater papo com os caras. E tá na rua quanto tempo, tal, aquela coisa. Bananá. Cara, e qual foi a crise? O que levou você a essa atitude? Pai. Paternidade. 90% não tem pai, pais violentos, pais que abandonaram. 90% da crise dos caras que os levaram para a rua começa na paternidade. E aí eu entendi. O que é a abordagem que a gente está fazendo hoje? Hoje a gente está criando uma paternidade social por meio da igreja para aquelas crianças que estão desprovidas dessa referência. Porque se eu supro essa referência na vida da criança, eu permito que ela tenha liberdade de crescer sem a influência de um pai ausente ou de um pai errado presente. Perfeito. E aí, nesse sentido de entenderem isso, como? Como fazer isso? Como suprir? O que hoje o Projeto Caminho é também lidar com as crianças? É o Projeto Caminho. Como ele tem feito para que fique claro até para o nosso público, né? Como nós, como sociedade, podemos ajudar nisso. Suprir uma paternidade ausente ou disfuncional. Quando a gente olha, a gente vai separar um pouquinho aqui, o homem e a paternidade. Sim. Beleza? Certo. Vamos dar uma separada aqui para a gente entender. Porque a paternidade exercida por meio do homem errado, mesmo sendo paternidade, ela é péssima. Sim. São chamados órfãos de pai vivo. Exatamente. Ela é péssima. Não basta ser presente. Não basta fazer. A questão é o que quem está fazendo é. Sim. E uma das características da essencialidade da paternidade, que é o cuidado, que é o ensino moral, não é isso? Porque uma das coisas que meu pai era policial, delegado de polícia em Brasília, então eu tinha uma referência de moral em cima do meu pai. E a referência que a criança aprende, ela não é por aquilo que ela ouve, é sempre por aquilo que ela vê. A criança dificilmente é influenciada por aquilo que ela ouve. Ela copia o pai. Você que está nos assistindo, se você for sincero consigo mesmo, você vai ver que você manifesta hoje muitas coisas das quais você criticava no seu pai. Sim. E muita coisa que você faz hoje, cara, meu pai tinha uma raiva disso e estou eu agora fazendo a mesma coisa. Então a gente exerce essa influência sobre a criança. Como que a gente exerce isso? A gente cria projetos sociais, que são as nossas iscas. Então eu tenho um projeto com futebol, eu tenho um projeto com dança, eu tenho um projeto com jiu-jitsu, a gente tem duas escolinhas de futebol. A gente traz as crianças com essa isca e dentro desses projetos nós temos os homens da igreja que passam a exercer essa influência sobre elas. Então, tipo para amenizar o que eles estão vivendo, para eles terem uma referência, né? Onde modelar, como fazer. Deixa eu te contar uma coisa, macho. Sábado agora, a molecada está de férias, a gente resolveu levá-los para conhecer o zoológico. Vocês chegou a ver na internet, né? Então, a gente fez um mutirão, 90% deles nunca tinham ido ao zoológico. E a gente foi ao zoológico, depois a gente levou eles ao shopping e demos a eles um lanche, demos um OBO aí com... Vou nem falar o nome, que senão depois eles podem lá. Tem que falar, vamos falar. A gente teve um sabor com o McDonald's, né? Porque a nossa intenção era, a gente tinha um pouco de recurso, a gente falou, vamos chamar essas empresas que pagam de tanta bondade, de tanto projeto social, no fato, né? Quando é para valer. E a gente foi, de fato, tratado com muita indiferença, né? De forma hostil, eu digo até para você, com a galera do McDonald's. Eu estendi a mão para o gerente, ela não me deu a mão. Sim, não sei se porque eu estava vestido também de morador de rua, né? Não me engano. Eu tava de short, que é molecada, mas bom. E fomos pro Burger King. Cara, quando terminou, eu fiquei impressionado com a capacidade das crianças de analisar o acontecido, entender que foi bom e manifestar gratidão. Uau. Mano, a molecada veio
Poxa, tio, obrigado. Eu tinha um sonho de conhecer o zoológico. Assim, assado. Cartinha, mano. Meninada fez cartinha pra gente lá. Então você entende que é possível dar a essas crianças essa experiência que, por vezes, é o pai, mano. Perfeito. Não, eu quero que você continue, porque eu ia falar assim, é tão para nós, né? Nossa realidade, se a gente for pensar financeiramente falando, para os nossos filhos é tão pouco, mas ainda assim falta dentro de casa. Quantos pais hoje que estão aí assistindo a gente estão dispostos a parar, por exemplo, um dia de trabalho e falar hoje é o dia de levar os filhos no zoológico? Pronto. Aí abre o parênteses aqui. Por que disso? Por que disso? Porque um pai lá atrás está sentado. Por que disso? Porque os homens se tornam pais sem a plena consciência do que a paternidade e o casamento vai exigir dele. Perfeito. Casamento virou centro de diversão. A coisa começa errada, porque a gente casa para viver. E casamento é um chamamento para a morte. Não é para a vida. Divórcio, por exemplo, ok? A palavra divórcio e deserção, elas têm a mesma origem. Divórcio e deserção. Etimológica, a mesma origem. A deserção é quando um soldado que assume um compromisso com uma ideia, com um alvo, com um país, e o compromisso que ele assume é tão profundo que o juramento que ele faz é que, se preciso for, a minha vida está à disposição da coisa. Policial também faz esse juramento. Então, ele faz um compromisso. É o juramento de honra, né? Exatamente. Qual é o mínimo que ele deve esperar do compromisso assumido? É morrer. Ok. O meu alvo é morrer. Casamento, a gente casa para viver. Então, por que quando o cara deserta do seu chamamento militar, ele perde o direito da proteção porque abriu mão da obrigação de lutar pelo todo. Normalmente um soldado, quando acontece isso, ele debanda do total e normalmente ele morre em guerra. Um desertor sempre morre em guerra. Se você não está disposto a proteger o todo não estará disposto a te proteger também. Mas é um assunto resolvido. A mãe recebe a bandeirinha, o corpo, enterra e acabou. E o divórcio? É a mesma experiência. Por que é a mesma experiência? Porque a experiência de quem divorcia é ser obrigado a matar dentro quem vivo fora está. Então, você vai precisar, de fato, ir criando um ambiente de luto, porque você tem que anular essa pessoa, senão você não prossegue vida. E aí a gente vive a maior das crises, porque se na guerra o desertor morre, e no casamento o desertor, que é o que opta pelo divórcio, ele opta por morrer dentro do outro, a questão é que no divórcio o defunto aparece na farmácia. O defunto manda mensagem aqui dentro. E aí a gente já começa errado, porque eu começo um casamento e aí, o que eu mais espero do casamento é ser feliz. Já começou errado. Não é sobre isso. É sobre... Vou fazer uma pergunta para você me entender. Um pé de manga, pensa nele. Ok? Sabe o que é um pé de manga? Sim. O que é a maior preocupação de um pé de manga? Dá frutos. Pronto. Todo mundo responde isso. É a resposta do comportamentalmente adaptado. Nenhuma. Tem. As raízes. Estarem saudáveis. Por quê? Senão nada acontece. Porque se a raiz estiver saudável, o fruto acontece o quê? Bem o saudável. fruto vem. Sim. Ele vem. Faz parte da natureza da planta. Ele vem. Ela não precisa gerar ele. Por que sementes são extraordinárias? Porque a semente carrega dentro de si o DNA da sua origem. Ela carrega dentro dela o DNA da origem. Tudo aquilo que um pé de manga tem, que torna ele aquela maravilha, está guardado dentro de uma semente, está ali. Ele só precisa eclodir e trazer essa realidade. E o que acontece com os homens? Por que eu estou dizendo isso? Porque os homens, eles se preocupam com o fruto. Eu vou casar, eu vou ter filhos, mas e a raiz desse homem está onde? Onde está a raiz desse homem? Ele preocupa com a sequência, não com o sentido. Exatamente. Né? E a gente tem as aberrações que a gente tem. Homens desprovidos do entendimento do que e para que ser um homem. Homens desconstruídos. É a nossa realidade. Então a gente tem abandono, a gente tem violência, a gente tem menino, a gente tem homem
que gasta sua energia em favor dos seus prazeres. É o carinha que, em vez de estar no zoológico passeando com o filho, está de frente do videogamezinho, brincando de PlayStation. Ah, mas é meu tempo de folga. Ei, você não tem isso. Você abriu mão disso. Não existe isso para você. Você casou, não existe tempo de folga para você. Se quiser ter tempo de folga, você ficava solteiro. Você tomou um chamamento para você. Você tomou um sacerdócio para você. Uau. E se você falar no seu sacerdócio, você destrói tudo que vem depois de você. Meu Deus do céu. Eita. E aí, Diógenes, como que é? Quando você senta com os rapazes, eles estão querendo um tempo. Porque agora virou moda, né? Todo mundo tá querendo tempo. A mulherada quer tempo, porque ela quer o tempo para ela, o tempo com as amigas, na rua, com passeio. Os homens querem o tempo deles. Qual que é a mensagem que você deixa para eles? É interessante quando a gente topa um cara falando de tempo, quando a gente topa um cara disfuncional falando que casou para ser feliz e não tá sendo feliz, né? Eu acho que eles não entendem o sentido do sacramento do casamento de ser uma renúncia já. A renúncia dessa vida de solteiro, dessa vida desregrada. E eles não entendem que é uma virada de chave para a construção de legado. É muito comum hoje, igual eu citei antes da gente começar aqui, que eu estava conversando com um rapaz, e ele falando que estava terminando um relacionamento por conta de... A menina queria casar. Então a gente tá naquela onda dos homens querer ser feliz, né? Buscar a felicidade. Acho que a felicidade, se eu não tô bem, hoje não serve para estar casado, não serve. Ou então, muitas das vezes já estão dentro de um casamento e resolvem largar para não ter a responsabilidade. Entendeu? Esses dias eu até escutei um falando assim que não nasceu para a vida de casado. Já estando casado. Já estando casado, já estando com filhos e se eximando dessa responsabilidade, né? E o mais, para mim, é o ápice do absurdo, né? É o cara desse jeito, disfuncional, querer um relacionamento com Deus. O cara tá negligenciando a paternidade dele, que eu acho que para o homem é o que mais nos assemelha a Deus. O cara tá negligenciando o casamento dele, que é onde era para ele direcionar, que é a ajudadora dele, que faz parte desse legado, da construção desse legado com ele, tá dando os frutos para ele. A primeira igreja dele, o cara tá desonrando isso tudo e tem a capacidade e a cara de pau de ir para uma igreja, perguntar pro pastor, querer se convencer com um pastor que a melhor alternativa é o divórcio, porque aquela mulher ele não é feliz, então ele tem que procurar ser feliz logo, porque senão a idade passa. Aproveitando que a gente... Não, vai lá. Não, pode ir, minha filha, desculpa. Você quer construir algo? Não, pode Não, porque eu quero aproveitar o gancho do divórcio. Nós estamos aqui... É nele também que eu quero. Maravilha, então. Estamos em sintonia. É nele que eu quero também. Eu vou fazer a pergunta e o senhor construa como o senhor quiser aí. Mas com esse chamado pastoral, eu acredito que hoje é uma das grandes dificuldades da igreja, né? Nós acabamos lidando com dados de que na pandemia o número de divórcios triplicou, quadruplicou, eu não sei bem qual é esse dado. Como lidar como homem que posiciona outros homens, como um pastor, porque eu acredito que como homem dá vontade de pegar e socar aquele homem, mas como pastor eu tenho que ter a misericórdia e ir ali, tentar alinhar aquele coração. Como que é isso para o senhor? Então, eu vou dizer algo, espero dizer tudo para você não se escandalizar. O divórcio não é um problema. Ok? O divórcio não é um problema. E eu vou te mostrar na Bíblia. O divórcio não é um problema. Diz assim o livro de Mateus, capítulo 19, versículo 3 a 6. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Os caras da lei param o mestre e dizem assim: vamos tentar ele aqui e vamos ver que tipo de resposta ele vai emitir sobre um problema social que não é de hoje. Ok? Ele não é de hoje. Divórcio não é um problema de hoje. Divórcio é um problema da antiguidade. O que tem acostumado hoje é a gente se adaptar ao divórcio. Ele, porém, respondendo, lhe disse: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Assim não são mais os dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não o separe o homem. Pronto. Jesus responde a questão e ignora a pergunta. Porque a pergunta revela a questão, mas a questão não é a pergunta. Meu Deus. Vamos lá. Qual que é a pergunta para deles? Se era lícito. O homem repudiar a mulher a qualquer... Ok. A pergunta pode? Divórcio pode? O que Jesus falou sobre divórcio?
respondendo eles? Nada. Jesus ignorou a pergunta. Porque a questão não é a pergunta, mas a pergunta é capaz de nos mostrar a questão. Eu vou fazer vou parafrasear Jesus aqui. É como se Jesus dissesse assim: vocês estão olhando o divórcio? Não, o divórcio não é um problema. Vocês estão achando que o problema é o divórcio. Por isso vocês estão preocupados nos sintomas da crise. O divórcio, ele é a sombra de uma infecção. E a infecção é o homem. Então Jesus fala assim: para de olhar para o divórcio e olha para o homem que Deus criou. Porque vocês tomaram uma distância tão grande do homem que Deus criou que nasceu o divórcio. E vocês querem combater o divórcio sem voltar para a origem. Meu Deus! Meu Deus! Jesus está dizendo: volta ao homem do começo. Jesus responde: vocês não leram o que aconteceu lá no começo? Como vocês foram lá? Vocês deixaram de ser aquilo para o que foram feitos. E porque deixaram de ser para aquilo que foram feitos, vocês estão combatendo o divórcio. Vocês vão combater o divórcio a vida inteira e não vão resolver o problema. Até que vocês tenham coragem de olhar para si mesmo e dizer: eu sempre disse isso em palestras de casais. Se existe um problema no seu casamento, o problema do seu casamento é você. E aí a gente precisa voltar para o homem do começo. E aí, cara, a gente passa a ver algumas características que foram dadas ao homem do começo que a gente não tem mais. Vou dizer algumas aqui para você. Primeiro, o homem tinha uma imagem correta acerca de si mesmo. Ok? A quem o homem imitava? A Deus. A Deus. Eu vou dizer algo para você que depois você para pensar. Imagem. A imagem, ela é um produto inexistente. Porque toda a imagem é o reflexo de algo que de fato é. Se você colocar seu rosto no espelho, o que aparece lá? A sua imagem. Mas aquilo lá existe? Não. Quem existe? Eu. Isso era a proposta da divindade. Tanto é que isso é corrigido em Cristo, para que você morra e Cristo vive em você. Ou seja, você tem que refletir Deus. Você não é tudo em si mesmo. Uhum. Você é o reflexo de alguém. Então, o homem tinha uma imagem correta de si mesmo. O que a gente tem hoje? Hoje a gente tem homens que fazem a cópia da imagem de muita coisa, mano. A mídia social hoje, ela cria arquétipos de imitação que é ridículo. Você vai ver gente que vai... Vamos voltar na nossa época. Ronaldinho, quando criou o corte de cabelo dele, né? O que aconteceu com a molecada? Todo mundo. Imitando o Ronaldinho. Nós estamos imitando a pessoa errada. E aí, para não prolongar muito, e por vezes a pessoa que a gente está imitando errada é o nosso pai. Ou ele presente, ou ele ausente. Enquanto o homem não estiver disposto a dizer: eu preciso refletir Deus. Porque se você refletir Deus, todos os problemas que estão te cercando, eles vão embora. Para de lutar contra os problemas e lute contra si mesmo. Segundo, Deus coloca o homem no jardim. Qual o lugar que o homem tem que estar? Presença. O jardim é o lugar da presença de Deus. Ok? O jardim foi o lugar pensado para ele, pra nós, né? Mano, aí os caras querem acertar como marido, os caras querem acertar como pai, longe da presença de Deus. Você vai errar. Terceiro ensinamento que Deus dá ao homem: trabalhe. Depois, se ficar ruim, vocês fazem os cortes que vocês quiserem. A gente tem hoje uma mentalidade coletiva da produção digital. Ok? A gente está num aqui, inclusive. Sim. Ok? Da produção digital. A molecada que a gente tem aí de 20 anos para cá, eles sonham em produzir algo a partir do digital. E não digo que isso não é trabalho, mas nem todo mundo vai sobreviver disso. O homem, ele precisa trabalhar. É aquela questão que a gente estava conversando a meu respeito, né? Uhum. Que eu saio do Brasil e vou para os Estados Unidos para levantar o recurso lá para manter a faculdade dos meus filhos aqui. Eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho nisso daí, porque na sua apresentação você citou o pastor, você citou o empresário, e mesmo já tendo essa ocupação e diante de uma situação de responsabilidade sobre os seus filhos, você não hesita em fazer um extra, em fazer um a mais, em dedicar um pouco mais sobre o seu esforço para honrar o compromisso seu já assumido, que são seus filhos, são a direção deles. Eu tenho 2 filhos em faculdade.
Todos os dois em faculdade particular. Medicina veterinária e odontologia. Isso, pra gente que é da classe média baixa, é surreal. Mas é a minha função. Porque o pai, ele tem que construir o teto que os filhos vão pisar. Perfeito. Meu pai não me deu isso, mano. Meu pai nunca falou comigo sobre faculdade. Meu pai nunca falou comigo sobre faculdade. Nunca. Nunca. Isso aí eu fui desenvolver depois. Então, eu tenho esse senso que essa guerra, ela é minha. É a minha obrigação. Gosta de fazer? Não gosto, mas eu saio daqui para ralar nos Estados Unidos. Para ser peão nos Estados Unidos, meu irmão. Para fazer entrega de noite, trabalhar de dia. Por quê? Porque eu tenho o meu senso de responsabilidade. Deus disse ao homem, trabalhe. Mano, os caras... Tem muito homem, macho, que tá dentro de casa e a mulher tá na rua trabalhando. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Vai ruir, porque não foi criado para isso. Você está sendo aquilo para o que você não foi criado. Você é um pneu querendo ser volante. O carro não vai andar. Para ou continua? Eu quero que o Manda senhor bala. pare só... Não, ó, tá vendo? Uma pede para parar, outra pede para continuar. Eu quero fazer uma construção nisso, trazendo a figura feminina para a mesa, né? Nesse lugar que o senhor acabou de dizer. O homem que está em casa e a mulher que está lá fora. E aí a gente vê mais uma desconstrução, né? A desconstrução do masculino, a desconstrução do feminino. Hoje eu sento em mesa com mulheres que passam por isso e que, quando percebem que estão no lugar errado, não sabem o que fazer, como fazer. A vida inteira foi assim, a vida inteira eu batalhei para estar nesse lugar, a vida inteira eu falei na casa, pode contar com o meu dinheiro, a vida inteira eu nunca me importei em ser a que sustentava a maior parte da casa. E eu tenho certeza que isso chega lá. Então, aproveitando, dá licença, que eu sei que é o homem da casa, mas até o homem da casa tem a mulher, né? Assim, e como é para o senhor, assim, quando uma mulher, e o senhor percebe isso? Porque eu até falei no Instagram, se existe um homem desconectado da essência dele dentro de um casamento, aquela mulher também está desconectada da essência dela. Como é orientar um casal dentro de uma igreja ou numa mesa de amigos? Como que o senhor conduz essa conversa? Você está falando de casado. Sim. Tá? O casamento é o único estado de ser que nós consideramos instantâneo. Você tem profissão. Sim. Formação. Qual é a sua formação? Em direito. Em direito. Você formou em direito. Me formei ok? em direito. Tá. Você tem a OAB? Não. Tá. Mas você é uma Bacharel em direito. bacharel em direito, ok? Você entende das leis, beleza? Uhum. Você é o quê? Fala pra mim. A nível da sua profissão, uma bacharel? Uma bacharel em direito. Em direito. Muito bem. Então, se nós tivermos, porque a gente manifesta tudo aquilo que a gente é, ok? Se eu tiver aqui e eu disser assim, olha, é um cheque que foi sustado, não sei o que, você vai dizer, não, mas peraí, a lei, ela diz isso. Se eu tiver um enfermeiro aqui e eu desmaiar, o enfermeiro vai manifestar quem ele é. Se eu tiver um policial aqui na mesa e entrar um assaltante, o policial vai manifestar o que é, ok? O que é a grande problemática disso? Eu vou responder a sua pergunta. É porque o único estado de construção de ser que a gente considera automático, instantâneo, é o casamento. Eu entro solteiro na frente de um pastor, eu entro solteiro na frente de um juiz de paz, eu entro solteiro na frente de um padre, você que casou com um padre, e de lá saio... Casado. Não, peraí. Não é. Porque o estado de construção de qualquer ser vai exigir tempo, investimento e conhecimento. Você não virou de ontem para hoje e disse, resolvi, sou advogada. Não. Isso foi construído. Hoje você é, mas você construiu isso. E nós iniciamos o processo de construção do marido, porque, vou escandalizar todo mundo aqui, a mulher tem exatamente o marido que construiu. O marido tem exatamente a mulher que construiu. Quando a mulher veio à sua mão, ela veio uma mulher solteira. A mulher casada que ela se tornaria a partir de agora é obra do seu feito. Quando você recebeu um homem, você recebeu ele solteiro. O homem casado que você manifestaria, criaria, foi obra das suas mãos. Você construiu esse homem casado. E essas mulheres, elas constroem o homem casado sob essa rédea. Pastor, o que faz? Você tem que desconstruir e construir de novo. Tem que desconstruir. Tem que recriar esse homem dentro dele. Porque é muito cômodo, é muito bom. A senhora construiu um ambiente onde esse homem foi, você permitiu ele nascer. Agora você tem que
entenda, me matar ele, mas no sentido de Sim, desconstrói esse homem. sim. E desconstruir, meu irmão, é base de dor, de sacrifício. Porque ela vai ter que se desconstruir, né? Exatamente. E vai dizer o seguinte, não, a partir de hoje, não, senhor, sua parte aqui dentro. Não, mas não. Pastor, mas moço, é a parte de reconstrução. Vai cortar a energia, Deixa cortar. cortar. Deixa o pau quebrar, meu amigo. Ele vai ter que pegar no tranco. Ele vai ter que se reconstruir. Ele vai entender que o homem que ele está manifestando está errado. Está errado. Ele está errado. E ele vai errar com a casa, com a família, consigo mesmo. As mulheres querem a solução pronta. Pastor, o que eu faço? Desconstrói o que vocês construíram. Perfeito. Desconstruir o que construiu. Porém, não é um estado repentino. Não sai Não. da igreja, sai casado. E essa desconstrução, ela é repentina? Também não. Do tipo, entendi hoje, assisti uma live, assisti o podcast do pastor, entendi hoje no CasaCast que meu marido tá no lugar errado, eu tô no lugar errado e tem que deixar cortar a energia. A partir de amanhã eu viro para ele e falo assim, negão, vai cortar a energia. É assim? Não é assim. A criação de uma construção, a gente sempre tem que criar um ambiente de que as escolhas geram resultados. Perfeito. Ok? Consciência e decisão. Exatamente. As escolhas geram resultados. Então, essa construção pedagógica do ensino, ela precisa ser criada. Falou, olha, você é o homem da casa. O papel do homem da casa é A, B, C, D. Você não está cumprindo o papel A, B, C, D. Eu não posso cumprir o A, B, C, D porque o meu é o E, F, G, H. Eu vou deixar de fazer o que você está fazendo. E você precisa fazer. Entenda que a partir de agora, se faltar luz, não é porque eu não paguei, é porque você não trabalhou para pagar. Porque os homens são tão covardes que eles também conseguem oprimir emocionalmente as mulheres nesse sentido. Porque eles transferem a culpa deles para ela. E a frustração também. Exatamente. E as mulheres, elas entram nessa onda. Entra no instinto materno de Moço, ser proteção, e aí deixa o acolheu teu e marido virou pra ter um filho. Né? E E vale a gente tem uma res- máxima nessa mesa. E vale a gente ressaltar também que muitas dessas mulheres são responsáveis também pelo comportamento, porque ao invés de esposas, são mães desses caras. Estão praticamente castrando os seus maridos, impedindo eles de acessar isso daí. Aproveitar e falar essa palavra castrando, eu ia falar que tem uma máxima nessa mesa quando essa dinâmica acontece, né? A mulher que se tornou mãe do marido e o marido que entrou no lugar de filho. Filho e mãe não transam. Com perdão da palavra que nós temos uma criança Não, aqui. deixa ele tá aqui, Mas porque- esse relacionamento de filho e de pai, de filha e de pai, de filho e de mãe, não existe sexo. Então, é outro pilar do casamento que a gente vê solapando, né? Vê terminando em divórcio mesmo, porque essa disfunção, eu falo muito sobre a mesa, então eu uso a simbologia das cadeiras. Quando um homem não está ocupando a cadeira dele, quando uma mulher decide sentar na cadeira do homem, não, essa obrigação é minha, essa é dele, a gente divide tudo aqui, ele paga metade da conta, eu pago metade, eu faço isso, ele faz, é tudo dividido. De repente ela está sentada na cadeira dele. E eu falo que se existe uma cadeira com a pessoa ocupando o lugar errado, a cadeira dela está vazia? Tá vazia. Não está vazia. O inimigo está ocupando a cadeira dela, porque ele vai estar junto ali, adorando, sentado, Comendo batendo palma, pipoca. assistindo de camarote, esperando o próximo tombo do casal. E aí os pilares vão sendo cada vez mais devastados dentro do casamento, né? Nós falamos aí de paternidade, falamos de trabalho, falamos de relacionamento com Deus, E eu falamos tenho mais de... um assunto que eu quero falar sobre Por isso. favor, Agora, intimidade do casal. sabe como a cratera é maior? Hum, Por que a cratera é maior? Aí eu vou falar no âmbito de ser pastor. Por que esse modelo cresce? Porque nós, pastores, nós não nos opomos a isso. Por quê, pastor? Porque dá trabalho. Ok? Dá trabalho. E aí os pastores perdem a visão do chamado, porque acreditam que chamado é crescimento, e crescimento não é chamado. Você pode ter uma igreja grande e mesmo assim não ter cumprido o seu chamado. E muitos dos pastores, eles abrem mão do chamado porque acreditam que o seu sucesso no chamado é crescimento. Aí o cara faz o quê? Ele se sente bem ministerialmente, missão cumprida quando a igreja cresce, mas em nome do crescimento da sua igreja, você abre mão do seu chamado.
de confronto, o seu chamado de afrontar o pecado. Isso dá trabalho. E normalmente as pessoas, quando entram num ambiente assim, o que acontece com elas? Elas não ficam. Elas não ficam. O homem não fica num lugar em que o pastor vive e fala assim: você está sendo um moleque com a sua família. Você está sendo um moleque com a sua família. Se você quisesse ficar sentado numa cadeira jogando videogame, você não casasse. Ele volta no culto no próximo domingo? Não volta. Não volta de... Não volta. E aí Ainda mais essa geração mimimi, né? Aí O deixa eu te pastor falar, me mas aí você tem desrespeitou. os púlpitos do ego, que não vão falar sobre isso. Vão falar sobre 10 mil cairão ao seu lado, 1.000 cairão ao seu direito, você vai ser abençoado. Ou seja, construímos uma igreja cujo centro dela não é mais Cristo, Conveniência. o centro dela é o nosso benefício e temos uma religião própria. Então, quando a gente fala do pastor falando disso, existe um nível pequeno de eficácia. Por quê? Porque as pessoas não se permitem esse papo. O cara se sente ofendido. O cara se sente ofendido quando a gente fala isso para ele. Entendeu? Que se sente ofendido e ele não aceita, porque a verdade ofende. Por que a gente tem problema com a verdade? Porque a verdade ofende. A verdade ofende. E ela precisa ofender. Porque uma das partes da cura é gerar ferida. Vou operar um cara. Você não vai operar sem abrir ele, não, meu irmão. Você tem que gerar uma ferida para que a partir disso haja cura. E dentro desses ambientes, a gente tem pouco resultado. Por que tem pouco? Porque não se permitem. Maravilhoso. Não se permitem. A mulher não se permite. Ela não se permite dizer assim: não faça, minha irmã. Não faça. Rapaz, eu tive um caso, vou contar para vocês. Na igreja. Gente, quando estiver chegando no final aí, vocês vão falando. Fiquem em Eu paz. tive um caso na igreja, o cara entrou, escute só, na casa, esfaqueou a irmã, quase matou na faca. Ela não morreu por conta de 1 milímetro. Esfaqueou ela, esfaqueou a filha. Ok? Moça, a gente foi, ajudou e pá. Desculpa. Nós fomos limpar a casa dela. Gente, cenário de guerra. Cenário de guerra. Muito bem. O rapaz foi preso e ela me procurou. Pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu falei, vamos lá. O fulano de tal me pediu para eu trabalhar em favor para ele ser solto. Mudar o meu depoimento. Eu tinha uma medida restritiva. Eu tirar a medida restritiva. Eu dizer para as autoridades que eu não tenho medo dele. Não sei o que. O advogado falou que eu preciso fazer isso porque ele está muito doente, porque ele pode morrer lá dentro. E ela foi. Num estalar de dedo, ela saiu da condição de vítima e se tornou a geradora. Abusadora. Abusadora. E eu disse, não, minha irmã. Ah, mas se ele vier para o presídio e tal, eles vão matar. Mas isso é um problema que ele gerou, não foi você que gerou. Você, como cristã, você vai ter que desenvolver, sim, no tempo, a perspectiva do perdão. Perdão. Perfeito. Né? Mas isso, você não tem que... Você vai estar segura na rua? Resumindo a missa? Fez tudo que o advogado pediu. E tá onde ela? Soltou. Não tá conosco. Meu Deus do céu. Entendeu? Entende como E é incrível como ele consegue jogar e ela hoje sustenta o peso do pecado dele, né? E outra coisa, se morrer, pastor? Pastor, e se morrer? Eu falei, o quê? Foi Minha tu que filha, matou? Foi tu que poucos matou? dias atrás era você que estava quase nessa condição. Exatamente. E se você tivesse morrido? Exatamente. Meu Então Deus. nós temos Desesperador, né? um problema grave, que o conselho para quem eu dou, para quem está nessa problemática, esteja disposto a lutar. Porque você está lutando de qualquer forma. Essa é a coisa que as pessoas não entendem. Esteja disposto. Você está lutando de qualquer forma, só que você está lutando contra o inimigo errado. Você está num casamento, ele é problemático, você está lutando o tempo inteiro, mas você está lutando, você não vai vencer, porque você está lutando contra o comportamento, contra o feito, não é contra o feito, é contra a mentalidade que foi criada. E aí a gente falou de paternidade, o senhor trouxe esse exemplo, e eu tenho certeza que se a gente fosse lá para a raiz dessa mulher aí, desse caso, uma das grandes problemáticas dela seria qual assunto? Paternidade. Deixa eu contar uma coisa pra você, eu fui um sacana ano passado.
Você vê como a gente não fazer esse corte. Tipo... Eu fui sacana no passado. Pega só esse pedaço, Muito né? bem, eu fui sacana no passado. Eu engravidei a minha esposa, eu tinha 17, ela tinha 16. Nossa primeira filha. Baterista da igreja, coisa mais linda. Baterista é terrível. Não, baterista é o pior padre. Bom, no dia que eu soube que ela estava grávida... Vai vir outro assunto, vamos lá. No dia que eu soube que ela estava grávida, eu fui à escola. Eu alterei a minha aula de matutino para noturno. Olha só. E procurei um emprego. Passei num concurso público da agente comunitário de saúde. E daí para frente, a minha vida foi trabalhar. Eu sei que a minha vida poderia ser mais leve, ter sido mais leve, se minhas escolhas tivessem sido outras. Mas eu sustento, eu trabalho. Ela sabe disso. Teve uma época da nossa vida que eu trabalhava ganhando grupos em Israel. Eu ganhei o grupo do Lucim Barreto, ganhei o grupo do EBUB, o pastor Luciano Subirá foi comigo. Uma galera do Brasil eu levei para Israel. Inclusive vou fazer um grupo, tá? Ano que vem, vocês vão mais eu. Por favor, estaremos nele. Ficava semanas longe de casa. Ardia de saudade dentro de mim. Mas eu já vivi a experiência de eu ter um filho meu, amava beber leite. Deixa eu te contar isso aqui. Ele é leite, a vida dele era leite. Leite com Toddy, leite com Toddy, leite com Toddy. E eu fui ao zero, escassez. Cortaram a nossa água, cortaram a nossa luz. Eu fiquei 15 dias brincando com os meus filhos de fazendinha. Chegava de noite, eu chegava, botava o sofá, o lençol, uma lanterninha. Luz, não, nós vamos na fazendinha e tal. O banho gelado, na fazendinha gelado, na fazendinha não tem. E pá, eles montavam em mim, Uau. Deus, menino dormia. Eles não dormiam, achava bom. Não dormia e dormia, pá. Ficava mais elétrico. 16 dias trabalhando assim. Eu passei situações de meu filho que bebe leite, por exemplo, leite. Eu chegava de manhã e falava, pai, o leite com Toddy. Eu não tinha. Tá minha mulher aqui, se eu mentir, ela dá o grito ali. Eu nunca fiquei dentro de casa. Eu não tinha o que fazer, eu saí de dentro de casa. Por quê? Porque eu vou achar alguma coisa pra fazer. Eu vou achar um lote pra eu capinar. Nesse dia eu saí cedo. Meu filho é doido em leite. Quando a gente foi na cela na casa do irmão, ele não sabia que existia caixa de leite com 12. Porque ele só via de um em um. Aí ele chegou e falou, nossa, pai, tem de muito. Olha aqui, vamos levar esse, não sei o quê. Eu falei, meu filho, pelo amor de Deus. Fui tão escandaloso que o irmão no outro dia levou uma caixa de leite para nós. E aí, macho, esse dia eu saí, cara, e eu fui, sentei no meio fio e eu orei. Falei, Deus, o senhor sabe que eu não sou um irresponsável, eu trabalho. Eu estou disposto a fazer o que for necessário, Senhor. Me dá oportunidade para sustentar minha família. Eu preciso sustentar é minha obrigação. Mano, aí Deus fez um milagre nesse dia. Uma pessoa, tô te procurando. Tá tudo bem? A nossa resposta de sempre, tá tudo bem. Eu falei, não, mas Jesus mandou eu te procurar. Não tá tudo bem. O que é? Eu contei para ela. E ela me abençoou naquele dia. Então, meu irmão, o homem, se ele não tiver esse entendimento, ele abandona a família. Porque família é trabalho. Família é despesa. É renúncia. Gente, família dá trabalho. Dá trabalho. Mas é o meu chamamento. Eu tenho que ir embora, mano, dessa terra e dizer, cumpri, fui, multipliquei, fiz um igual a mim. Eu levei para frente aquilo que existe dentro de mim. E os homens não têm essa concepção. Eles vivem do dia da mulher, entendeu? Eles ficam tranquilos, tá devendo. São um cara que tá devendo um mundo, acorda 10 horas da manhã e quer que Deus desça do céu para pagar suas contas. Não vai. Porque se Deus fizer isso com ele, Deus é desonesto comigo. Uau. Que levanto todo dia 5 e durmo meia-noite. Por que Deus vai fazer isso com ele? Se Deus fizer isso com ele, a balança é injusta. A conta não fecha. Não fecha. A balança é injusta. Eu quero trazer, o senhor falou algo e tem sido recorrente nessa mesa aqui, no outro podcast que eu gravo. O senhor falou aí, 17 anos, baterista de igreja, minha esposa 16 anos, na igreja, tudo lindo. Eu até me surpreendi, porque você falou, fui um sacana, eu achei que você tinha mudado pra noite pra fugir dela. Ó, tanto que a pessoa já tá com a cabeça eu fui um sacana, no outro dia já mudei pra noite, o cara já foi fugir engravidou, tá fugindo. Não, era pra assumir. Mas a gente viu nessa mesa, 2 mulheres trouxeram isso. Mulheres de igreja, filhas de pessoas envolvidas em ministérios, cantavam nas igrejas.
E aí começaram a namorar dentro da igreja. 14, 15, 16 anos. A igreja pressionou, o casal acabou se casando por pressão dentro da igreja. Para fazer sexo. Eu já sentei inúmeras vezes com irmãos, casamos, tá aqui. Mas nós vamos só fazer sexo. Uau. Falando mesmo assim, sendo direto para não e estar reto. em pecado, ok? A ideia é a seguinte, o que a pressão religiosa faz? Você vai ficar em pecado, você vai entrar no pecado, você vai entrar no pecado, e você vai entrar no pecado, e você... Então, para você não correr esse risco... Casa, porque aí você tá livre. E aí, esse exemplo do senhor, longe eu disso. tenho certeza que é o mínimo, deve ser 0,001%. Um homem que entendeu isso, estava dentro da igreja, se casou e agora eu tenho que ser responsável, porque a maioria vai para o outro lugar, né? E aí tiveram essas situações na mesa. Casamos, ficamos 1 ano casados, não aguentou a pressão, divorciamos. Hoje, ministerialmente, como que é? Os adolescentes, porque são, né, jovens adultos ali, passaram já da adolescência, mas como que é o conceito do Senhor? Na sua igreja, como que acontece? O senhor está vendo o movimento, meninada, 15, 16 anos dentro da igreja namorando e a pressão naturalmente vem. O que é o conselho? A primeira coisa que eu falo para você, eu não sou pai dessas crianças. Certo. Ok? A minha função é cooperar com o trabalho dos pais. Sim. Se os pais não fazem, eu não vou dar conta. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente conscientiza é o papel do pai. Chama os pais. Isso aqui você tem que... Eu tive várias situações assim. Eu tive situação de homossexualidade. Uhum. E aí a gente foi entender a raiz dessa homossexualidade. Eu não sei se vocês sentem liberdade de falar sobre isso. Demais. Tá Sim, vendo? A raiz dessa homossexualidade, pela minha experiência pastoral, 90% dela é abuso sexual. Abuso. Não precisa ser evidente, não. Mas os pais, a gente coopera com o trabalho dos pais. Porque se os pais não fazem o que precisa ser feito em casa, eu não consigo fazer na igreja. Isso. Eu não consigo fazer na igreja. Esquece, mano. E essa raiz, ela é uma raiz muito preocupante. Porque pais rígidos demais também, isso é uma consequência de rigidez. Não somente do abuso. Pais com excesso de... hoje é muito comum nessa geração, pais... Você está falando do homossexualismo. O homossexualismo. Estou falando da raiz do problema, né? Uhum. Eu estou falando que o excesso também, por conta do pai, que a gente citou o caso do órfão de pai vivo, de rigidez, as crianças tende a desenvolver uma maneira de provocar, né? Uhum. E nessa desenvoltura aí, partir para esse lado também. Eu vou contar a minha história, da minha vida, da minha história. O que eu acho que a gente erra como igreja? A gente vem errando sempre. Você vai se escandalizar com o que eu vou dizer aqui, mas na minha concepção, a igreja já perdeu a guerra no que tange a homossexualidade. Esquece. Nós não vamos parar essa onda. O que a gente pode fazer é, dentro dessa onda, dar a oportunidade àqueles que querem conhecer o que a Bíblia diz a respeito disso, façam. Pode fazer movimento, pode fazer o que quer. Acabou. Nós perdemos essa guerra há 30 anos atrás. A mesma guerra nós perdemos contra as drogas há 30 anos atrás. E eu estava na igreja de 30 anos atrás. Aí eu estou dizendo para você que eu falo com autoridade. Ok? Por quê? Porque a igreja dava um passo atrás. A igreja se omitia. Então, na minha época de adolescência, nós não tínhamos conversa sobre sexualidade. Ninguém falava. Cada um pensava por si só. A igreja se omitia. Nossa, falar um trem desse. Você tá doido, moço. Se juntar os adolescentes para falar, você tá doido, acaba com a igreja. Homossexualidade não tinha orientação, não se falava, levantava um tapete e colocava essa problemática dentro do tapete. Ok? E o que aconteceu? O problema que eles geraram lá, ele chegou aqui hoje. Tá dando fruto Eu agora, vou dizer uma coisa né? a você, nessa bate-papo, tá, e qual é a nossa hoje? Eu vou jogar uma chama aqui, você apaga ela depois. Muito bem, se o senhor olha assim, pastor, entende que a igreja do passado poderia ter feito, né? Poderia ter feito sobre esse assunto, aberto o livro, trazido, conversado, falado com as pessoas, esclarecido, porque o homossexual ele era pior do que o endemoniado. Tá me entendendo? Eu amo o meu pastor, mas sabe, o meu pastor soube que minha amor estava grávida, ele me levou para frente da igreja, no culto domingo. Irmãos, quem está proibido de cear, vocês estão proibidos de falar com ele, ficava em pecado, está em pecado, não sei o quê. Me esculachou na frente de todo mundo, quase me excluiu da igreja e vulpo. E o meu problema? Ninguém me ajudou. Quem me ajudou foi minha mãe e meu pai, meu amigo. Meu pai que nem crente era. Tá ligado? Mas é um cara de honra, papo reto. Ele foi meu suporte. Ele que disse, agora você
Você fez, agora vamos embora. Aguenta o Você tranco. vai virar homem. A igreja se omitiu de falar essas coisas, mano. A igreja se omite de pegar os adolescentes e falar sobre isso. E pasmem, irmãos, o pau tá quebrando dentro das igrejas. Meu Deus. O pau tá quebrando. Aí, na minha opinião, o lixo que está hoje debaixo do nosso tapete, que vai estourar daqui a 30 anos, daqui a 30 anos a igreja vai pagar, chama-se imoralidade nos altares. Porque tá cheio de igreja imoral, cheio de pastor adúltero, cheio de ministro louvor prostituto. Todo mundo sabe, cantor gospel, pregador gospel. Tem um pregador aí que é deputado federal, tem 7 processos contra ele de estupro aberto. Que loucura. Ele tá nos Estados Unidos pregando. E a igreja fazendo o quê? Nada. Tem muito profeta de revelação também, Daqui né? a 30 anos tu me conta. Paga a conta. Você me conta. Nós não freamos isso aqui agora. Daqui a 30 anos isso é normal. Meu Deus. Isso é a realidade. O nego vai sair do culto. Tô profetizando, não. O nego vai sair do culto, 2 irmãos do louvor, vão pra casa de alguém fazer swing. Vai ser normal. Meu Deus, meu Deus. Algum negócio tomou foi do rumo aqui. Mas é isso. Mas e é isso mesmo. o CasaCast é exatamente para levantar essas polêmicas. Porque o que a gente tem visto? Muitas pessoas com todo o conhecimento, né? Igual a igreja. O conhecimento tá ali, é lindo. A gente vai para o púlpito, a gente fala, os casais falam para casais, as educadoras falam para as crianças e a gente fica nessa história. Tudo muito bonitinho, fingindo que tá tudo bem. Mas ninguém quer abrir o assunto polêmico. Ninguém quer. Ninguém quer falar da dor. Quer mexer nesse Ninguém. caixa Não, de esse negócio abelha. não vamos falar disso, não, porque isso daí vão cancelar a gente. Tá todo mundo preocupado com cancelamento. E o CasaCast, a proposta maior nossa, o senhor perguntou no início, a maior proposta nossa é esse, fogo no parquinho. Porque enquanto a gente não abrir esses assuntos aqui para que quem está lá agora, inclusive vocês que estão aí agora, curte aí esse episódio, se inscreve no nosso canal, porque essa mensagem precisa de chegar em outras casas. Essa casa precisa estar aberta, essa mesa precisa estar posta, porque se a gente não entrar nesses assuntos, a gente vai pagar uma conta e o sangue vai estar na mão de quem se a gente nos posicionar agora? Nossa. É a minha maior preocupação. Tive uma situação há uns meses atrás de um pregador que a esposa dele estava na igreja por algum tempo e eu não sabia que ela era casada. E o esposo dela apareceu na igreja com ela. Ela falou, pastor, bateu um papo, taraná, meu esposo. Nós estávamos na audiência de divórcio, que história linda, maravilhosa, reconciliamos, taraná, taraná. E Jesus vai restaurar nosso casamento. Amém. Né? Eu creio nisso. Eu digo sempre isso, que dentro de um adultério você tem 3 coisas que você deve observar, aquilo que você deve fazer, aquilo que você pode fazer, e aquilo que você tem o direito de fazer. Meu Deus, gente, olha a chave. Deve fazer, pode fazer. Pode e tem o direito. E tem o direito de fazer. O que você de fazer. deve fazer é perdoar. É o seu manifesto cristão. O que você tem o direito de fazer é divorciar. E você pode restaurar seu casamento. Mas essa escolha nunca é feita por quem adulterou. É pelo ofendido. Quem adulterou perde o direito de fazer a escolha. Quando você adulterou, vou estragar esse Vou celular tirar aqui, o celular da mão deles, senão não vou conseguir presentear ninguém. Quando você adulterou, você perdeu o direito de fazer essa escolha. O caminho da reconciliação não é seu, é do ofendido. E eu creio nisso. É adultério, tá bom. Perdoar, você vai ter que desenvolver isso, porque isso é o Cristo em você. Né? Divórcio, você tem o direito. E você pode escolher uma reconstrução. A escolha é sua. O que você escolhe, eu te apoio. É uma coisa que os pastores não fazem. Os pastores estão sequestrando o direito das ovelhas de fazer escolhas. Mas deixa isso para outro dia. E chegou em mim com esse assunto. Não, quer reconciliar? Vamos ajudar. Vamos lá. Taraná, taraná. No decorrer do negócio, eu fui descobrir quem era o cara. O cara é um malandrão, um pilantrão. Entendeu? O cara tinha mandado de prisão em aberto, foi preso por tráfico de droga. Tá graçando as igrejas do Brasil. Meu Deus. Aí, na minha consciência, eu sabia que ele ia pregar no lugar, eu tentei fazer contato para avisar o pastor, não consegui, aí eu fiz um vídeo e desmascarei, tá no meu Instagram. Assim, mano, você não tá entendendo. Só acusação. Moço, Contra o senhor. Você pode fazer isso. Que Gente, absurdo. vocês estão burrado balançando cachorro. Entendeu que a igreja não tem maturidade para encarar os problemas Confronto, né? como eles de fato são? Confronto. Os homens estão fugindo a igreja está fugindo do confronto. E aí a gente volta, o senhor estava falando sobre as características do homem Isso, vamos lá. Do começo. Tinha falado sobre imagem correta de si mesmo, estar na presença e o trabalho. A quarta que eu falar é o homem do começo, ele cultivava. Deixa eu dizer uma coisa pra você sobre isso.
É fenomenal isso. O homem, ele cultivava. Os homens perderam a capacidade do cultivo. O que é um cultivo? É a partir de algo aprender a extrair o que esse algo tem de melhor e potencializá-lo. Então, se você casa com uma mulher e ela tem algum problema, exemplo, com igreja, você vai cultivá-la, você vai cuidar dela. A sua obrigação é pegar essa plantinha, é regar ela, é cuidar. É aquele homem que ele vai chegar, por exemplo, numa casa, esses homens não fazem isso, mano. Eles perderam a capacidade de cultivo. Então, ele pega um filho que tem... Vou engolir esse microfone. Ele pega um filho que tem problema e ele não cultiva. Ele abandona o filho. Uau! Ele pega uma família, ele abandona. Ele entra numa casa, a casa está com lâmpada queimada, torneira pingando. Ele não cultiva, ele não melhora nada. Nada que passa pela mão dele melhora. Ao contrário, ele estraga. Você vê homens, cara, exemplos ridículos, mas são exemplos. O cara compra um carro, o carro é novinho, lindeza. Daqui a 6 meses você olha o carro, parece que ele está criando porco dentro. Ele está criando porco. Ele não tem o entendimento que a obrigação dele é manter melhor. Nós perdemos a capacidade de cultivar. Os homens não cultivam amizades. A ofensa é assim, ridícula. O cara abandona. O homem precisa olhar, enxergar o que tem defeitos e eu vou melhorar. Meu pai, ele era multifuncional. Aduba, poda. Meu pai era multifuncional. Cara, meu pai consertava tudo, arrumava tudo. E os homens precisam voltar a ser cultivadores e não críticos. Crítica não resolve o problema. Você criticar um problema não te faz a solução, te faz parte do problema. Ele precisa olhar e dizer, poxa, minha mulher está estressada. Minha esposa saiu. Deixa eu contar uma coisa aqui, ela não se incomoda com isso também. Minha esposa chegou a ser obesa. Se eu te mostrar uma foto da minha mulher, você vai dizer, não. Não é. Não é. Ela era obesa. Eu não tinha problema nenhum com isso. Estou falando pra você assim, de verdade. Não tem problema nenhum com isso. Eu nunca tive problema. Estava em paz. Um dia nós fomos para um casamento, ela precisava alugar uma roupa. Quando ela entrou para alugar a roupa, não tinha a roupa do tamanho dela. Aí ela acho que bateu, Virou sabe? a chave. Caraca. Ela chorou. E eu falei, tá, o que eu posso fazer? Porque eu dizia para ela, não, tá tudo bem, isso desrespeita a mim. Uau. E essa não é a nossa função. Não é olhar e dizer assim, tá tudo bem. Para mim tá tudo bem, mas se não tá bem para ela, você não tem tá que... bem para você. Exato. Amor, o que você quer emagrecer? Vamos fazer um pacto com você que eu vou te ajudar. O que você precisa para emagrecer? De dieta, vou bancar. Vou fazer a dieta junto com você. Eu furava a dieta às vezes. Pegava as crianças, bora pro McDonald's. McDonald's não mais, Burger King agora. E aí, macho, ela dormia, eu ia pro joelho, na cama, botava as mãos sobre ela, Pai, em nome de Jesus, permita que ela emagreça, Senhor. Favorece minha esposa, Deus, favorece ela, Senhor. Eu não posso tirar isso dela, eu sei que o Senhor pode. Orava, Deus, que ela não se frustre. Macho. Nossa, toda arrepiada. E eu disse para ela assim, se você perder os quilos que você quer, escuta isso, mano, eu te dou sua cirurgia plástica. Para te incentivar, eu pago a sua abdominoplastia, tudo que for que você quiser fazer, eu banco, eu pago. E fui com ela, aquilo. As roupas dela perdi, eu falei, joga tudo fora, vamos comprar nova. Você tá vencendo. Mano, ela virou isso aí que você viu. Pitelinha. Pitelinha, eu ia falar, não tem nem onde ter gordura nela. Chega o povo e fala assim, cultivou bem, pá. Vai entrar o senhor e sua filha? Exatamente. Ela foi descendo do carro, filha dele, eu não lembrava. Que lindo. Aí, macho, na hora que ela emagreceu o tanto que precisava, 1 ano, mano, sem tomar remédio, tô dizendo pra você diante de Deus isso aqui, sem tomar remédio, sem fazer loucura, nada, na oração, no hábito novo, e foi. Ela ia fazer a cirurgia. Aí ela falou, você me deu sua palavra, que quando eu chegasse no peso que eu quero, você me daria a cirurgia. Eu falei, minha palavra não volta atrás. Vamos caçar a cirurgiã, só vamos achar uma que a gente seja melhor para nós, né, no sentido. Aí fomos. Quando a gente entrou na sala da médica, que eu peguei ela, tira a roupa, tá, aquele negócio, ela médica falou assim, você fez a cirurgia há quanto tempo? Ela falou, cirurgia de quê? De redução de estômago. Ela falou, não fiz. Uau! Você não fez? Não, quanto tempo tem que você estar assim? Eu tenho 1 ano e meio. Inacreditável.
eu tinha um dinheiro guardado para comprar um carro novo para mim. Que eu vinha juntando. 35 mil reais. Quanto é a cirurgia? 30 mil. Eu falei, esquece carro novo. Porque o homem cultiva. O homem tem que ser aquele jogador no campo que a bola chega no pé dele e ele distribui correto. Uau. Direciona. Entendeu? Os homens perderam a capacidade de cultivar as coisas. Dá trabalho cultivar. Dá trabalho. Você pega uma planta. Eu falo meu pai, né? Meu pai tem essa... Analisando as características, a característica do cultivo. Eu falo que quer recuperar uma planta, põe na mão dele, né? E é isso, né? Pega uma planta doente, tá ali, você olha pra ela, não, aquela ali não tem mais jeito, Aí não. deixa eu jogar uma pergunta para cada um por si agora. O homem precisa pegar as coisas e, a partir da sua mão, melhorá-las. Eu pergunto para você que é casado. A sua mulher é uma pessoa melhor depois de você ou pior depois de você? As enfermidades que ela tem hoje psicossomáticas, depressão, ansiedade, a obesidade que ela tá, ela é melhor ou pior? Você melhorou a sua esposa ou você piorou? Você, grande parte, piora. E aí não cultiva. Tem um GIF no meu WhatsApp que fala assim, podia ter dormido sem escutar isso. E aí eu quero falar para os meus amigos que estão aqui agora, vocês podiam ter dormido sem parar para pensar nesse assunto, mas é necessário que se pense, porque é necessário que doa, né? Essa parte do cultivo, eu falo muito para as mulheres sobre gerar, né? Nós mulheres, assim como os homens têm os seus papéis lá no Éden definidos, nós mulheres temos papéis definidos também. E o papel de gerar é um deles. Não é à toa que a mulher tem o útero, que gera, e gera alimento, e alimenta o bebê, e gera leite, e o bebê mama nela, e ela continua. Só que muitas mulheres têm parado nisso. Eu acho que, né, muitas mulheres têm parado até no papel de amamentar. Muitas hoje não querem nem amamentar. Tamanha essa disfunção do gerar da mulher. Lindo. E eu falo isso também, que a mulher, o homem dá à mulher e ela transforma o que ela recebe. Isso. Você dá à mulher uma casa, vira um lar. Você dá à mulher umas compras, vira comida. Tudo que você dá à mulher, ela potencializa. Você dá à mulher raiva, não tem jeito. Causa É instalado. dela. Você bota um embriãozinho Gera. dentro dela, ela vai potencializar aquilo. Isso. Então, muito do que você sofre na perspectiva do seu casamento é a semente que você mesmo plantou, cara. Exatamente. Eu queria jogar uma gasolina nesse tema que você tocou aí, pra mim, que pra mim Você tá até balançando Não, ele aí, tá né? com o olho é um vermelho. dos pilares mais Olha o olho. fortes dentro do que é para mim dentro da masculinidade bíblica é o cultivo. Os homens estão brincando com a sua família. Eu estudo muito sobre Spurgeon, a linha teológica que eu venho traçando é uma linha de confronto sempre. Eu não acredito nessa linha carinhosa quando se diz respeito a homens. É a ciência de Jesus, consciência e decisão. E tem caras brincando com isso. E eu queria aumentar um pouquinho essa nocividade do game no quesito de quê? Um dos principais papéis que Deus deu para o homem, além do cultivo, é a direção. Vamos voltar para a eternidade. Só Deus dá direção para a gente. Ele é um pilar forte, sustentável. Dentro de uma casa, o ponta da mesa, o pilar sustentável é o homem. E é responsabilidade desse homem que os filhos conheçam de Deus através da boca dele. Não é de boca de pastores. E hoje nós estamos com homens tão rasos, querendo levar suas famílias para a igreja, igual a gente citou exemplos aí dentro da igreja de jovens, igual aconteceu com você, mas o cara não tem um crivo, ele acha que ele está levando para dentro da igreja e ele está tudo sossegado, que ele cumpriu o papel dele, quando na verdade ele não tem um crivo nem de saber se o que eles estão ensinando lá é correto ou não para os seus filhos. Terceirizam. Ele não tem essa profundidade de avaliar se o que o pastor está falando no púlpito realmente está falando de Bíblia, de Evangelho. Por quê? Ele não tem essa experiência de buscar o Pai individual. Mas querem sim a salvação, querem sim uma vida com Deus, uma vida de direção. E uma coisa que eu não acredito em direção sem relacionamento com Deus. Não funciona. Não tem como. O senhor citou no começo aqui que é impossível o cara conduzir um casamento, o cara ser um pai sem Deus. Eu vou um pouquinho além. É impossível para mim um homem existir sem que Deus seja o pilar. Sem que ele busque esse conhecimento de face a face. Ah, mas eu estou esperando Deus falar comigo? Não. Eu estou mergulhando e imergindo o mais profundo possível nos ensinamentos. Porque aí nós vamos ter uma quebra de padrão. E essa quebra de padrão está em quem? De desistir de quem eu sou para o mundo para renascer em Cristo. Entendeu? Enquanto o cara não tiver isso como um marco, eu mesmo já negociei ao longo da minha vida um pé na graça, outro no mundo, irmão.
Nós, homens, somos mentirosos e vagabundos desse ponto, de querer andar com o pé na graça e não querer sacrificar para entender, mas querer o benefício da bênção. Entendeu? E não existe bênção sem sacrifício. E é muito recorrente, o senhor sabe que a gente briga com esse negócio de masculinidade já há bastante tempo, que os nossos púlpitos estão infestados de lobos na pele de cordeiro. A reincidência de pastores, não só pastores, padres, treinadores, em termos de abuso, ou seja, aonde pessoas fragilizadas deveriam estar sendo acolhidas, estão sendo abusadas. E mais do que isso, nós não estamos tendo homens com H maiúsculo, diante do Pai, para enquadrar esses frouxos que estão lá. E os caras estão nadando de braçada. Como o senhor citou aí mesmo, o cara viajando no Brasil, promovendo o evangelho. Ou falando que está promovendo o evangelho. Arrancando grana. Mas é muita grana. Eu vi, é muita grana. Encarando surreal. Um personagem gospel. E cadê os homens dessas igrejas para ver que esse cara é um balela? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho irmãos lá na igreja, são ovelhas minhas, que estão saindo de uma crise agora. E por que eles entraram na crise? Para você ter uma ideia, esse irmão comprou um carro. Okay? Esse irmão meu, da minha igreja, comprou um carro. A gente é igreja numa igreja grande, eu vi um carro diferente, falei, esse carro é de quem é mesmo aí, né? Porque era um ensaio, um negócio assim. Entrei e falei, aí a gente viu um carro diferente lá fora, quem que é? O irmão perdeu o sangue no couro. Quando eu perguntei pra ele. Pastor atento, ó o pastor atento. Aí eu falei, ei, beleza? E esse carro aí, macho? Não, pastor, eu comprei, né? Rapaz, que bênção, mano. Glória, vamos lá, deixa eu ver como é que é. Aí ele não entendeu, ele foi, ficou pasmo com aquilo. Aí, no final, ele conseguiu falar, falou, pastor, eu tá assim meio desconcertado, porque da igreja que eu era, presta atenção no que eu falo pra você, eu comprei o meu primeiro carro. Quando eu cheguei na igreja do meu primeiro carro, meu pastor me esculachou. Porque como eu tinha comprado um carro sem falar com ele. Meu Deus. Agora, presta atenção. A família desse cara, ela está dentro da igreja sob julgo. A esposa, quando vê o ex-pastor, ela passa mal. Porque ela discordou de alguma coisa. Aí me diga uma coisa. Desconstruímos, porque esse homem, ele tinha que proteger a família da igreja, mano. Tinha que enquadrar esse Olha pastor. que loucura isso, Você tá né? entendendo? Nós tivemos esse caso há pouco tempo na mesa. Aqui? Não, uma mesa lá em casa, Ah, né? tá. Uma mesa lá em casa. E é de enlouquecer. Enlouquecer. Um casal alinhado com o propósito que o Senhor entregou, e aí a mulher falava, eu vou, mas aí a igreja falou que eu tenho que fazer lá dentro, não posso fazer fora, eu quero saber o seu marido. O que seu marido falou? Não, o projeto está comigo, ele está caminhando comigo, ele me incentivou, eu ia aí, por que não está caminhando? Porque aí o pastor falou que não podia, e que a gente... E aí, o que vocês fizeram com isso? Aí meu marido falou que era pra gente concordar com o pastor e estava tudo certo. Aí não protegeu. Não Entendeu? protegeu. É uma das coisas que eu falo, que um dos chamamentos do homem é proteção. E mulheres, onde eu olho aqui para dar uma mensagem aqui, nessa aqui é a principal. Nessa, por favor. Permitam-se serem protegidas. Porque essa é uma das benécias que Deus deu a vocês. Porque o marido precisa proteger a esposa. E eu queria fazer um adendo na sua chamada da câmera aí, que eu gostei também. Então faz nessa aqui. Homens, não permitam suas esposas serem direcionadas por nada mais que não seja você ou Deus. Fechou. Nenhum homem tem autoridade de indicar a direção da sua casa para sua família ou para sua esposa. Não delegue-se a terceiros. Beleza. O homem precisa proteger. Sabe por quê? Por exemplo, mulher, quando você estiver num lugar que o seu marido fala assim, entra no carro, é o momento que você não tem que perguntar por quê. Discute. Só entra. Executa. Entra no carro. Ele tá vendo aquilo que você não viu. Quando ele disser pra você assim, os homens precisam proteger homens, as suas mulheres. Você vai dar um pau pra isso aqui? Mas não tem nada a ver, não. Observem o tipo de vestimenta que as suas mulheres estão usando na rua. Perfeito. Porque a mulher, ela não se veste para um homem, ela se veste para outra mulher. Mas as mulheres, de forma inocente, estão saindo. Moça, você tem que dizer, epa, isso aqui tá cool, peraí, não. Isso vai causar um ambiente onde você pode ser constrangida com assédio. Os homens precisam aprender. Rapaz, tem homem que é assim, ó. O menino tá doente.
Moço, eu tô cansado de ouvir isso. Doente, 3 horas da manhã, tem que comprar um remédio. A mulher que vai. Isso é inadmissível. Meu Deus. Isso é inadmissível. Mas por quê? Porque é inadmissível. A chance de ter um assalto nesse horário é 10 vezes maior do que de dia. E se uma mulher estiver dirigindo um carro, é 10 vezes maior ainda. Os homens precisam criar barreiras de proteção contra as suas esposas. De fato, protegê-las. É sua função proteger a sua esposa. Proteger a sua esposa do inimigo, proteger a sua esposa dela mesma, ok? Proteger a sua esposa dos irmãos da igreja, porque não é porque a igreja quer todo mundo santo, tem muito malandro, bandido dentro das igrejas, e você é a torre de proteção. Qualquer maldade que entrar dentro da sua casa, a falha foi sua, você não foi o protetor. Permitiu. Ah, que eu gostei desse podcast hoje. Oh, meu Deus! Só para encerrar, fechando com ele, para a gente finalizar, a última coisa que Deus dá ao homem é a palavra. Homens, a palavra, a função do ensino e da manifestação da palavra é do homem. Você vai para Israel, quando você chega no Muro das Lamentações, eu falei isso uma vez na frente de um capitão da Força Aérea israelense, falei, Muro das Lamentações. Ele me corrigiu e falou, Muro Ocidental, porque em Israel não há nada o que se lamentar. Uau! Você chega lá, você vai ver paz. Gente, a coisa mais linda do mundo. Com um menino de 2 anos de idade, 1 ano e meio, 3 anos, ele encosta no muro. Do jeitinho que eu tô falando pra você, ele explica pro filho por que ele tá orando ali, qual o sentido de estar naquele lugar orando, né? Evocando a promessa que foi dada a Deus, que toda oração que foi feita nesse lugar, tarará. E ele ensina, ele para orar. Mas criança é criança. Já cai um bolinho de papel do muro, pop, e o menino sai chutando. Aí o pai tá orando com as meninas, tá lá na frente chutando. Ele vai lá, ele traz o menino. Cara, uma vez eu fiquei 1 hora olhando aquilo. O cara com a maior paciência do mundo. Meu Deus. Pegava o menino, trazia. Eu falei, rapaz, se fosse eu já tinha dado uns petelecos nesse menino, certeza. Ensinando. A palavra não foi dada a outro, senão a Deus, ao homem. De Deus ao homem. Deus disse ao homem, não coma. O homem deveria transferir, inculcar e tornar essa palavra real. Por quê que aconteceu? Porque o homem não foi fiel na transferência da palavra. Eva não entendeu o que significava aquilo que Deus disse. Os homens precisam ser os mantenedores da palavra dentro de casa. Ele é que tem que ter a resposta, e a resposta tem que ser a palavra. Jesus foi novo, mas não foi original. Todas as coisas que Jesus falou já estava escrito, até a respeito dele mesmo. Perfeito. Estava escrito. Os homens estão perdendo as suas famílias porque eles não podem dar aquilo que eles não têm. Eles não têm palavra. Deixa eu dizer uma coisa pra você, senão a gente fica doido aqui. Se você não consegue honrar a sua palavra, você não terá direito a usufruir da palavra de Deus. Porque você só usufrui aquilo que você honra. Como é que Jesus entra na sua cidade e ele vira e fala assim, mano, eu preguei isso domingo. Esse é o único texto na Bíblia que você vai ouvir dizer que Jesus não pode ser Jesus. Jesus pode todas as coisas? Sim ou não? Sim. Jesus pode ou não pode? Você concorda comigo? Sim. Vocês estão sim muito ruins. Assim. Não, eu Sim. tô amando, Tá com a cara vai, ruim porque eu aqui, tô ó, o que que é? ansiosa. Vai, acabei meu tempo. me entrega esse negócio, eu tô Jesus achando bom pode demais. todas as coisas, sim ou não? Sim. Pois é, mas é um texto na Bíblia que diz que Jesus não pôde. Jesus não pôde ser Jesus. Por causa de quê? Da honra. Ele diz assim, e Jesus não pôde fazer ali. Mesmo podendo, ele não pôde. Ele tinha condições de fazer grandes milagres, mas ele não pôde ser Jesus ali, conforme ele deveria ser. Por quê? Por causa da ausência da honra. Porque o profeta não tem casa de sua honra. Não tem honra senão em na sua casa. Então, toda vez que você honra alguma coisa, você passa a usufruir daquilo que aquela pessoa carrega. Por que eu digo isso para você com primeiro mandamento com promessa? Honrar pai e mãe. Para quê? Porque serão acrescentados dias na sua É vida e simples. você vai usufruir de É uma simples, vida. é assim, ó. Tu tá aqui, macho velho? Tô, muito bem, mas você só tá aqui porque papai e mamãe te deu a vida. A vida que você quer viver, a origem é eles. Se você não honra eles, você perde o direito de usufruir aquilo que eles carregam. Você perde.
Você não pode usufruir de uma vida se você não conseguir honrar a origem desse lugar. E os homens perderam a capacidade de honrar tanto a palavra de Deus quanto as suas. Quantas vezes você disse que faria algo e não fez? Não fez. Não fez. Você não tem palavra. Se você não tem palavra, se a ambiência da sua casa é uma ambiência onde as palavras não têm poder, não espere que a de Deus tenha. Porque você construiu esse ambiente. Uma das coisas mais preciosas que Deus deu ao Adão foi a palavra. E eu estou te dando essa palavra. Não coma. O homem precisa, irmão, ser o mantenedor da palavra. Quando tentaram matar meu filho no Uber, alguns de vocês já viram isso, essa história. Inclusive, eu vou iniciar um movimento aí, eu quero que você me ajude, contra a Uber. Porque o mesmo cara que tentou matar meu filho, ele estava usando uma conta fake, uma conta comprada. A Uber permitiu isso, ele já tinha tido a conta dele cancelada. Ou seja, a Uber não tem tecnologia para fazer uma checagem de rosto. Ele agora agrediu outra pessoa. Nossa. Quando aconteceu isso, nosso telefone tocou 3 horas da manhã. Do meu amor, porque eu desligo meu telefone. Por quê? Porque eu não sou obrigado a ter telefone ligado de noite. O Isaac está no hospital. Aí eu levantei. Tranquilo, mano. E eu disse assim, Senhor, eu posso encontrar meu filho vivo ou posso encontrar meu filho morto. Não sei o que aconteceu. Mas eu sei que a sua palavra é fiel. Em qualquer circunstância, eu te louvo pela salvação. Ou a salvação dele ter sido tirado da morte, ou a salvação dele ter sido levado para a vida eterna. Essa palavra me deu paz. Por quê? Porque palavra, eu defendo essa palavra aí da minha casa. Meu Deus. Entendeu? Que nível, como você responde aos seus filhos? É com a palavra? Os seus filhos são respondidos nas suas crises pela palavra de Deus ou pela sua palavra? Os seus filhos não acreditarão na sua palavra se eles entenderem que você não acredita na palavra de Deus, sendo um cristão. Ok? Lógico, né? Por quê? Porque se tu não é capaz de acreditar na palavra do teu pai, por que ele é obrigado a acreditar na palavra do pai dele? Nós, homens, precisamos voltar, irmãos, urgentemente, a dar o devido valor à palavra. Você não é obrigado a falar. Você não é obrigado a prometer isso mesmo. Palavra tem que valer. Porque quando o seu filho, você disser para ele assim, meu filho, se você passar de ano, papai vai te dar uma bicicleta. E ele passou de ano, você está apertado, venda teu celular, muquifa, e dê a bicicleta para o menino. Por quê? Porque quando ele for velho, que ele olhar para a palavra e ele ver que Deus fez uma promessa, ele vai dizer, o meu pai fez do mesmo jeito na minha infância e funcionou. Se funcionou na palavra do meu pai, funciona na palavra do meu pai celestial. Meu Deus, que vontade de gritar nesse podcast. Grita. Meu Deus do céu, o que é isso? Que mesa é essa? Pastor Cláudio Romero, é para isso Muitas que a graças. gente sentou nessa mesa. Que vontade de marcar. Tem como a gente já marcar, Qualquer tipo, uma hora. sessão semanal? Ou uma sessão mensal no CasaCast. Eu moro em outro estado, gente. Vamos montar lá o podcast, Vamos. porque a gente te visita lá também. Vamos embora. Para poder usufruir dessa mesa. Amor, Mas aqui em Goiânia tem um frango que você vai falar pra você. Começou. Uma eu vez vou lá. começar, Começou né? a jogar Vamos chute. comprar ele, amor. Jogar Vamos comprar suco ele com comigo aí. frango, milho cozido, franguinho ao molho. Rapaz, o trem que é. Posso fazer uma brincadeira aqui na podcast de vocês? Sim, claro. Galera, vamos dar para eles aí um tema para o próximo podcast. O que vocês gostariam de ouvir aqui? A partir de quem? O que é? Qual que é o BO que tá pegando aí? É depressão, é ansiedade, é sexualidade? Vamos dar a eles a missão de trazer a nós algumas respostas, né? Esse canal foi criado para isso, para É. trazer respostas para famílias. Vamos lá. E nós fizemos ele desvinculado, pode-se dizer, da igreja, para que não haja nenhum tipo de assunto ou tema tratado aqui que vai ser omitido, entendeu? Eu quero sugerir um tema para vocês, depois eu até falo, sexualidade, macho. Sexualidade. Porque, Está no nosso radar. vamos... Inclusive, falei com o Diógenes essa semana, nós temos 2 sexólogas aqui em Goiânia excelentes que estarão na nossa mesa.
Eu falei, por que só forma sexóloga mulher? Não tem É. sexólogo homem, não? Não, a gente tem vergonha da aula. Então, por favor, se vocês, por acaso, conhecerem algum sexólogo homem, nós queríamos trazer para a mesa, de verdade. Eu estou em busca de um homem que possa se posicionar, porque eu conheço 2 mulheres, mas não conheço nenhum homem. E é urgente Isso é que a gente verdade. trate sobre esse assunto, tá super no nosso radar. Inclusive, possivelmente a próxima mesa vai ser com uma delas, mas eu queria muito um homem sentado aqui. Depois, se o senhor pensar em alguma indicação... Vem também. Vem Se a também? pessoa não fala sobre isso, eu não faço fazer, mas Então- falar. É brincadeira. É muito brincadeira, a gente tem certeza disso. Que delícia de mesa. Também. Muito obrigada por Oh, lembrar Marcia. disso, falando essa parte do público interagir com a gente. O nosso e-mail está disponível para vocês, casacastoficial@gmail.com. Nós vamos começar a trazer o que vocês mandarem para nós lá no nosso e-mail, sugestões, histórias, depoimentos, dificuldades, para que vocês possam estar nessa mesa com a gente. É uma forma do público estar aqui, né? Falar, a gente contar a história deles, ter essa possibilidade de trazer vivências reais, assuntos reais, para que nós possamos discutir, trazer mais clareza, trazer a luz para esse pessoal que está aí nos assistindo. A bola está com você. Foi muito lindo hoje. Tem perguntas no nosso chat aí? Tá todo mundo enlouquecido, tá? Muita gente comentando. Tem aqui, ó. Doutor Henrique Gomide perguntou aqui, função do pai em cima do filho. Na verdade, não é uma pergunta, né? Ele está comentando que, Tá. que a função do pai é, tipo, estar em cima do filho. Acho que é isso que ele quis dizer. Não, acho que você entendeu? Acho que foi uma pergunta. Qual a função do pai em cima do filho? Eu acho que Ensina assim, em função, em direção ao filho. isso. Jesus nos ensina assim, que a sua função é gerar um ensino. O texto diz assim, ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. E uma das pedagogias da função do pai no ensino é que o ensino que você dará ao seu filho é o ensino dos seus passos. Não é sobre ensina o filho o caminho. O seu filho será ensinado a partir dos passos que você... No caminho, né? Exatamente. É andando com ele. Ok? Andando com ele. E tenha plena convicção disso. Qualquer caminho errado que você tomar, você estará sentenciando seus filhos a andar com vocês. Um erro que um pai comete, por exemplo, eu já cometi esse erro. E uma das coisas que eu não tenho problema com os meus erros. Nós também não. Erro financeiro. Você faz um movimento financeiro equivocado. Você sentencia os seus filhos a viverem o seu erro. Então, mais do que... O pai tem que entender o seguinte, mais do que olhar para o filho, ele precisa olhar para si mesmo. Porque o filho te copia. Então, todo pai tem que estar um passo atrás de Deus e um passo à frente dos filhos. Então, a sua obrigação é ser o mais parecido com Cristo. Não se preocupe, seu filho será também. Ele está te observando. E Acho que respondeu, né? acho que respondeu. Que delícia. Então é isso, né? Claudião. Que mesa, que mesa. Posso só finalizar com uma fala aqui? Aos Vamos lá. homens, né? O negócio hoje é pra gente mesmo. Você pode negar isso. Você pode esquecer disso. Você pode viver uma vida inteira sem observar isso. Mas haverá um grande dia. O dia da mão do Senhor. Não se iluda. Você prestará conta ao Senhor de tudo aquilo que você fez de errado, mas também prestará conta de tudo aquilo que você não fez de certo. Viva todos os dias, meu irmão, entendendo que o que quer que você faça com a sua mulher, no calado, com o seu telefone, com seus filhos, na obscuridade de uma igreja, Ele está vendo. Você pode me enganar, você pode enganar a todos nós, mas no grande dia, maluco, tu vai ter que prestar conta. Lembre-se disso. Vai chegar um dia que Ele vai abrir o livro da tua vida. E é uma conta simples, assim, eu costumo falar, igual eu falo para alguns alunos meus. O que você fez com os que eu te confiei e quantas vidas você trouxe para mim? É isso aí. Não é sobre quem você é, não é sobre os bens que você teve, não é sobre o dinheiro que você teve. É o que você fez pro pai. Então, se você está preocupadinho porque você está com um casamento em crise, está pensando em divórcio, eu vou comprar pipoca para ver a desculpa que você vai dar.
Porque para ele não vai ter desculpa. Meu Deus do céu. Nossa. Quero terminar, não. Pastor, Rafaela Lopes é uma Oi, ovelha Rafaela. sua. Acabou Rafaela. de escrever como me sinto grata e privilegiada de ser ovelha do pastor Cláudio Romero. Quanto ensinamento transbordou hoje. Posso contar um testemunho deles? Claro, por O favor. esposo dela, o Gleison, ele veio para nós com uma crise imensa com o pai. Imensa, assim, uma ruptura sem tamanho. Pai dele. Deus. Pai Não, dele, pai dele. terreno mesmo. Assim, divorciado do pai. E a gente trabalhou muito isso nele, sobre hombridade, sobre honra. E essa semana ele mandou uma foto e uma mensagem, até emocionando aqui. Uau, os frutos. Porque a gente às vezes acha que Não tá Não tá, funcionando. né? Porque é duro o nosso discurso. Ele falou assim, mandou uma foto de uma moto. Falou, pastor, eu quero te agradecer, porque isso foi um presente que meu pai me deu. Uau. Meu pai nunca me deu nada. E eu entendi o que é honradez, o que é hombridade. Eu estou caminhando sobre essa palavra, aproximei do meu pai, reconciliei com meu pai. E eu fico muito, assim, nossa, faz valer a pena, né? Porque a palavra conserta tudo, né? Então, Queria te fazer uma pergunta pra Meu gente Deus. encerrar. É possível um homem seguir a Deus sem renúncia? nunca. Não esquece, mano. A cruz é renúncia. Gente, esse evangelho que se prega por aí, ele não é de Deus, ele não presta, ele não vai funcionar no grande dia. O evangelho não é sobre você ter as coisas. Por exemplo, eu vou falar de dízimo e oferta. Pode aqui ou não? Ah, pô, vai achar. Vamos lá. Vai. O que é o problema do dízimo e oferta? É porque toda a palavra de dízimo e oferta, ela é manifesta a partir da preocupação com o gasofilácio. Vou fazer vocês entenderem. O que motiva um pastor a falar sobre dinheiro na sua igreja? É a necessidade do dinheiro. E ele peca quando ele faz isso. Porque ele precisa ter a consciência que o recurso vem de Deus. Então, eu não preciso provocar esse recurso. A palavra de dízimo e oferta tem que ser gerar nas pessoas a consciência de duas coisas que elas não têm: gratidão, não é isso? Sim. E fidelidade. Como é mais fácil falar sobre isso? Falar sobre o medo e sobre a ganância. Sobre o medo, se você não der, mas lá que está escrito, o devorador vai vir, vai arrancar tudo. Aí vem o irmão de lá com um dízimo dele cheio de medo. Jesus não recebeu o seu dízimo. Motivação Não valeu para Jesus, porque a sua motivação foi medo ou a ganância. Dê 1.000 para receber 100.000. A palavra correta é gratidão. Olha para o que você já tem e perceba a gratidão. Porque enxergar aquilo que Deus já fez para você é o primeiro passo para viver aquilo que está pronto para você lá na frente. E mais do que isso, se você tem é porque ele permitiu ter. Isso. Então a gente precisa entender que a cruz vai exigir o tempo inteiro que eu morro. Jesus vira e fala assim para mim: vocês querem andar comigo? Vocês não venham junto. Não venha. Eu vou caminhar e você não venha. Não venha. Negue-se a si mesmo. Por quê? Porque se você vier junto, você vai estragar a caminhada. Você vai cagar a caminhada o tempo inteiro e vai ter que recorrer a mim para eu consertar aquilo que você estragou. Venha, mas não te traga junto, porque você está estragado. Que riqueza. Meu Deus do céu. Meu Deus. Eita, nós. Bora! Eu vou fazer um. Vai ter lanche? Eu falo que ainda bem que a gente tem o privilégio de ter ele lá nessa mesa, na nossa Na mesa lá em nossa casa. mesa. Eu vou fazer quantos Franguinho frangos forem gostoso. necessários para que eles Franguinho venham. gostoso. Jesus cuida tanto de mim, mano. E me ama mais do que os outros. Eu já falo isso pra todo mundo. Eu também. Botar uma vontade de comer aquele franguinho aquele dia. Tem lógica, eu tava constrangida. Eu falei, cara, logo no dia do frango ao molho, não é um prato preferido de todo mundo. Amém. Era o o meu. cuidado do Senhor Sabe, já. a fidelidade da gente em seguir esse projeto com o Evangelho ser na base. A gente tem participado de cada mesa que ele tem proporcionado em momentos simples, sem planejamento, que você não está entendendo. E aquele dia eu considero que foi. Esse podcast está acontecendo de uma forma disruptiva e até rápida devido àquela mesa aquele dia. Inclusive, a gente comentou essa semana, né? Naquela mesa, o pastor Cláudio Romero entregou uma palavra pra gente que no dia não fez sentido nenhum. E quando esse projeto chegou no De Repente de Deus, a gente na hora conectou. Lembrou. Cara, lembra do que o pastor falou lá na nossa mesa aquele dia? Então, o Senhor está nas nossas posso te falar um conversas negócio? diárias. Aquela mesa foi numa terça, né? Não sei, não lembro também, não. Ocorreu 2 dias depois.
Não lembro também que dia foi a mesa. Coisa linda, né? Muito lindo. Eu tô emocionada, porque o primeiro episódio nosso, que foi na semana passada, foi fantástico, né? Nós trouxemos um trio de peso aqui também, uma família maravilhosa, uma família que fundamentou tudo que será construído no CasaCast, fundamentaram no mundo espiritual e fundamentam no mundo físico, porque pai e filha são engenheiro e arquiteta. Então fez muito sentido, inclusive se você está aqui e ainda não assistiu o primeiro episódio do CasaCast, Construindo Casas com o Padrão do Alto, assista, porque foi fantástico. E Deus nos surpreendeu, né? Porque que nível de mesa foi essa hoje? Eu vim aflita, falando, a gente precisava de trazer polêmica. Eu não entendo de masculinidade, deixa eu fluir. Trazer umas polêmicas, não sei o que, ele vai acontecer, que bom, ia acontecer. Muito obrigada. Amém, muita alegria. honra, que toda glória, que toda honra Amém. seja dada a Deus, porque é Ele que proporcionou esse momento para nós, Amém. mas que Ele frutifique, que Ele Amém. abençoe, já está abençoando a Amém. vida do Senhor. Obrigado por ter se posicionado, por ter saído lá de Anápolis para estar aqui conosco. É uma grande satisfação receber o senhor aqui. Amém. Muito, Alegria muito, estar muito aqui. obrigada. Vocês que estão aí, não desistam da sua família. Amém? Jesus é o seu maior ajudador. Ele sempre terá um plano bom e perfeito. E lute por ela, porque vale a pena lutar pela nossa família, né? Perfeito. O senhor foi muito bom no merchan. Eu ia falar pro Diógenes fazer. Faz o merchan aí do final Então, olha só, gente, você que está nos acompanhando aí, esse é um presente para você. Ou o cara tá rindo ali, tinha que filmar a câmera dele ali, ó. Começa de novo que eu vou fazer corte nessa... Então, você que está acompanhando o nosso podcast, esse é o presente do nosso podcast para você. Nós vamos celebrar os nossos presentes juntos. O nosso presente vai ser quando a gente tiver 1000 seguidores. E o seu presente vai ser a possibilidade de ganhar esse aparelho, telefone celular. É um iPhone, né? É um iPhone. Então, é um iPhone. Nós vamos precisar trabalhar juntos. Trabalhe com a gente, multiplique esse canal, convide os amigos para seguir. Quem sabe Deus não pode te abençoar com esse lindo presente. Vamos embora. É isso, ele é bom demais no merchan, gente. Aí, amor, finaliza para nós. Meu irmão, obrigado pelo seu você, sim. parceiro. Obrigado por essa mesa que você proporcionou. Eu acho que a gente esboçou 1% do que a gente tem nas nossas mesas no dia a dia aqui hoje. Quando ela manifestou a preocupação do que falar, eu falei, não preocupa, a masculinidade bíblica já é um tema polêmico por si, e o negócio vem, e eu espero que a gente fale em muitas outras mesas, e nos colocamos à sua disposição também, dá caminho também, Amém. para que a gente edifique. O nosso intuito é isso, é tratar com simplicidade, mas com seriedade e temor sobre famílias. Amém. Eu tô rindo Entendeu? aqui. Eu mandei um áudio para ele essa semana. Foi. Não foi Um áudio bom? brabo com ele. É. Toma vergonha na sua cara, rapaz. E ele... A importância de um discipulador alinhado com a palavra, né? Eu falo que esses são os nossos melhores amigos, aqueles que nos afiam, ferro afiando ferro. É verdade. Quando a gente leva uma afiada, uma cutucada do Eita. amigo, a gente, opa, é mesmo, né? Tem que aprumar. Essa mesa é para isso, para que vocês aí levem as cutucadas que são necessárias. O senhor começou, acho que antes da gente começar, o senhor falou assim, a espada, né? É para dividir. O senhor falou isso. E a mesa é para isso, é para dividir. É para dividir alma e espírito e é para te trazer clareza. Cara, tem como não querer se apaixonar por Jesus e viver essa palavra depois de escutar esse homem? Eu já quero ir de novo e chegar lá em casa e ler tudo isso que ele falou hoje. Amém. Muito obrigado pela mesa, meu amor. Que honra dividir essa mesa com você mais uma vez. Programa, mais um Eu me dia. sinto uma namorada, esperando o namorado chegar. Eu Eu tô tô aqui, tão gente. empolgada Gente, o eu dia tô do aqui, podcast. Pode Ó, parar dessa e palhaçada hoje a aí. gente já definiu que hoje é o dia que a babá vai pra casa, Ixi. dorme lá pra gente poder ter Vale Night, né, É isso aí, amor? Vale Night. Hoje é o nosso dia. É um assunto para um outro podcast. Vamos levar o pastor para comer um bolo na rodoviária de Alexânia agora. Entendeu? Pão de queijo Um murcho. pão de queijo duro e vamos que vamos. Gente, obrigado pela Muito audiência obrigado, de gente. vocês. Foi E lindo. vamos juntos. Deus abençoe a todos aí, a todas as famílias. E vamos multiplicar isso daí. Vamos pegar esse compartilhar aí e sentar o dedo aí. Um abraço. Até Então, todos quarta-feira com que vem. Até Tchau, quarta. tchau. Que delícia. Meu Deus.